Um dos fenômenos mais intensos da astronomia, a chuva de meteoros geminídeas, poderá ser observada nessa semana de diversas partes do Brasil. O pico do fenômeno vai ser nas noites de hoje para amanhã e de amanhã para sábado, dia 14. Para entender melhor esse evento, a gente vai conversar agora com... vamos conversar agora com o... Professor doutor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, Marco Aurélio Franco, um homem que é sincero, professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Que fenômeno é esse? O senhor poderia explicar para a nossa audiência o que há de extraordinário nele? Cazé, muito boa tarde para você e para todo mundo que está assistindo a gente aqui. É um prazer para mim falar um pouquinho sobre esse fenômeno, né? O fenômeno das chuvas de meteoros, eles não são tão raros, né? Eles acontecem em alguns períodos dos anos, né, ao longo do ano, mas em particular as geminídeas são consideradas assim as chuvas mais intensas, né, em que são possíveis assim em condições muito especiais, céu muito limpo, longe da poluição luminosa, especialmente das grandes cidades, né? Então, a gente consegue observar da ordem de mais ou menos 100 a 120 meteoros por hora, né? Então, o que acontece? A Terra, ao girar, né, em sua trajetória ao redor do Sol, ela atravessa certas regiões em que objetos, né, digamos assim, especiais cruzam essa trajetória da Terra. Em particular, o que causa a chuva geminídea, né, as geminídeas, é um objeto, um asteroide chamado Phaetonte ou Phaeton, né, que é um objeto que está aí, tem uma trajetória ao redor do Sol da ordem de 530 dias, também, né, um período aí da ordem de 530 dias, e esse asteroide ele é muito especial. Em geral, chuvas de meteoros, elas são oriundas, né, de traços de cometas. E esse asteroide ele é tão especial porque ele tem um comportamento, digamos assim, quase cometário. O pessoal chama ele de um rock, um asteroide do tipo rock, porque ele tem essa característica, um rock comet, perdão, porque ele tem essa característica de liberar material conforme ele vai se deslocando em sua órbita ao redor do Sol. Então, o que acontece é a Terra cruza esses pontos, né, em que tem bastante desse material que o asteroide deixa, e aí a gente consegue observar ali aqueles meteoros, né, cruzando o céu. Professor... eu acho que é muito importante... Oi, perdão. Desculpe, pode terminar, por favor. Não, pode falar. É que eu ia comentar que essas chuvas de meteoro, elas dependem muito, né, também de diversos outros fatores. Pode ser que em um ano a gente realmente observe lá uma super chuva de meteoros, em um outro ano, às vezes, é bem, talvez, um pouco frustrante. Mas é sempre um fenômeno lindo, né? Olhar para o céu é sempre muito bom. Entendi. Bom, lembrando aqui dos meus últimos estudos astronômicos, o cometa, se não me engano, é uma coisa gelada, congelada, né? E vai deixando aquela cauda para trás à medida que ele vai... O que é um asteroide? É um pedação de pedra? Qual é o tamanho desse asteroide que está passando próximo da Terra? Olha, uma excelente pergunta, né? Cometas são, de fato, essas bolas de gelo, né, que estão se deslocando aí pelo espaço, e por isso que conforme eles se aproximam do Sol, eles formam aquelas caudas belíssimas, né? Esse ano nós tivemos aí o tal do cometa do século, foi um cometa bem bonito, especialmente observado no hemisfério norte, que no hemisfério sul nós conseguimos até fotografá-lo, mas nós tivemos um pouco mais de dificuldade, porque, bom, dentre outros fatores, tinha muita poluição, né, na época por queimadas aí ao longo em todo o Brasil, mas é isso que você falou, os asteroides são esses pedaços de rocha, né, muito grandes aí que estão em órbita também ao redor do Sol, né, eles geralmente se encontram aí eventualmente no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, mas existem outras regiões aqui do nosso sistema solar, por exemplo, que também tem esses objetos. Muitos deles nós monitoramos, né? E aí você perguntou do tamanho desse asteroide, ele tem aproximadamente 5,8 quilômetros de diâmetro. É um asteroide relativamente grande, né? Mas que tem esse comportamento curioso de ser um rock comet, de realmente deixar aí fragmentos
porque ele está, de fato, se fragmentando, né? Tem muito a ver até com a relação entre ele e o Sol. Então, conforme ele passa, ele vai deixando esses fragmentos. E por isso origina essa chuva de meteoros. Professor Franco, quais regiões do Brasil vão ser privilegiadas para assistir o fenômeno e quais seriam os melhores horários, né? E quais os cuidados? Vou fazer 3 perguntas uma vez. Melhores regiões para assistir, melhores horários para ver também e quais cuidados que a gente precisa ter, botar alguma coisa na frente dos olhos para evitar algum problema? Não sei. Fala para a gente, por favor, para a nossa audiência ter uma experiência especial com esse asteroide aí de 5 quilômetros. Nossa, é muito grande. Fantástico. Não, ótima pergunta, né? Primeiro, para observação de asteroides, né, de chuvas de meteoro, nós não precisamos de nenhuma precaução, né? Basicamente, idealmente, é utilizar uma cadeira de praia, aquelas espreguiçadeiras, ou até mesmo deitar no chão em um lugar seguro, né? Longe da poluição luminosa, em que você pode observar o céu com qualidade. Infelizmente, neste ano, nós temos a presença da Lua quase cheia, né? Hoje, em particular, ela está mais ou menos 90% brilhante, o que significa que boa parte daqueles meteoros que vão cruzar o céu, os mais fraquinhos, a gente não vai conseguir ver, né? Então, isso faz com que aquela taxa de 120 meteoros por hora caia para um número bem menor. Mas não significa que vai deixar de ser bonito, tá? Olhar para o céu é sempre uma atividade muito bonita que nos reconecta aí com as nossas origens. Então, uma questão importante, né, sobre os horários, como você comentou, de hoje para amanhã e de amanhã para depois vão ser os picos aí da chuva de meteoro. Idealmente, a gente tem que olhar para quando a constelação dos Gêmeos, que é a constelação radiante dessa chuva, né, vai estar visível no céu. Para a região de São Paulo, da cidade de São Paulo, isso é aproximadamente por volta das 9h30 da noite, ali olhando para o lado noroeste. Então, a partir desse horário, você já vai conseguir ver a constelação inteira acima da linha do horizonte e é daquela região que vão vir esses meteoros, né, que vão ser possíveis de serem vistos. Agora, esse horário muda, né, um pouquinho de região para região, né, conforme a latitude onde a pessoa está localizada, que é ao longo do Brasil, né, o Brasil é um país muito grande, então tem aí uma variabilidade até significativa na latitude. Então, isso muda em alguns minutos para mais ou para menos nesse horário, tá bom? Mas é sempre por volta das 9h30, 10 horas aí para garantir para todo mundo uma observação segura e de qualidade da chuva de meteoro. Certo. Professor Franco, uma curiosidade que surgiu aqui agora. Como é que a gente compara esse corpo, né, esse asteroide que está passando de 5 quilômetros, com aquele corpo celeste que caiu na Terra e matou os dinossauros há 65 milhões de anos? A gente sabe qual era o tamanho daquele corpo celeste e como é que você compara ele com esse asteroide que está passando agora? Perfeito. Olha, excelente pergunta. Aquele asteroide, né, o asteroide de Chicxulub, que caiu ali na península de Yucatán, que dizimou, né, os dinossauros, ele tinha um tamanho de aproximadamente, né, o diâmetro de impacto dele de 10 quilômetros. Então, mais ou menos aí o dobro desse asteroide que está passando aí, que tem essa órbita ao redor do Sol e que nós vamos observar os pedaços, né? Então, assim, qualquer coisa acima de 1 quilômetro que eventualmente caia sobre a Terra, não estou dizendo que esse asteroide vai cair, isso não vai acontecer, mas já pode causar danos muito significativos, tá? Coisas até bem menores que 1 quilômetro também já pode causar algum tipo de estrago, tá? Mas esse que realmente dizimou os dinossauros, o asteroide Chicxulub, que caiu na península de Yucatán, ele tinha aproximadamente 10 quilômetros. Ou seja, é grande, mas existem até corpos muito maiores que esse asteroide, né? O próprio asteroide de Chicxulub não é considerado um asteroide tão grande assim, né? Existem asteroides aí bem maiores que ele, tá? E a cratera que esse asteroide formou, por curiosidade, né? Ela formou uma cratera de aproximadamente 200 quilômetros, ou seja, um asteroide de 10 quilômetros, né? O impacto dele, a energia é tão alta que gera aí uma cratera de 200 quilômetros. 20 vezes maior do que o corpo dele. Muito obrigado, professor Franco.
Esperamos Perfeito. conseguir assistir um pouco dessa chuva aí. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Casimiro. Valeu.